Essa é a aula 5 de segundo ano, Independência do Haiti e América Espanhola. Para a gente começar a pensar essa América Espanhola, a gente tem que pensar ali o início da colonização. A gente vai ter figuras como Hernán Cortés e o Pizarro, né, que são os adelantados, que são os primeiros a chegar aqui na América Espanhola e a fazer esse início de processo de colonização, né? A gente tem que lembrar que esses primeiros adelantados, eles fizeram alguns acordos com indígenas locais, travaram guerras, né, cooperando com povos indígenas para manter esse domínio espanhol. Durante esse início da colonização, a gente vai ter diversos grupos indígenas que vão buscar ali travar resistências contra essa figura, né, do colonizador branco que está chegando. O colonizador, ele vai fazer com que os indígenas tenham uma série de trabalhos forçados. Esses trabalhos forçados vão, logicamente, gerar insatisfação. Junto com isso, a gente vai ter uma série de doenças da Europa. A gente tem que lembrar que o sistema imunológico dos indígenas, ele não teve acesso a uma série de doenças que os europeus tiveram. Então essas doenças da Europa, quando chegam aqui, junto com esses corpos europeus, eles infectam boa parte da população. Isso vai dizimar boa parte da população das Américas. Fora essa mão de obra escrava, né, a gente tem que lembrar também de que a metrópole exercia um controle muito forte sobre as colônias. A gente vai ter a Casa de Contratação e o Conselho das Índias, por exemplo, que vão estar atuando nesse controle rígido do comércio na América Espanhola. Isso vai garantir o quê? Vai garantir que a coroa consiga ter um lucro alto com a coleta de impostos desse comércio. Isso vai gerar uma série de insatisfações. Também lembrar que durante esse período aí, já no século XVIII, a gente vai ter a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, que vão representar aí materializações dessas ideias iluministas e que vão gerar no mundo a possibilidade de o fim da monarquia, a possibilidade da criação de uma república. Esse novo ambiente, essa nova utopia da república e as ideias iluministas que vão cercar essas duas revoluções aí, e a independência dos Estados Unidos vai acabar servindo de exemplo no mundo todo, né, especialmente nas Américas, nos processos de independência. A sociedade hispano-americana colonial, ela é uma sociedade hierarquizada e extremamente racializada. A gente vai ter as figuras dos chapetones, que são os espanhóis, né, as pessoas que nasceram na Espanha, mas estão presentes aqui na colônia. Esses espanhóis vão ter filhos, esses filhos são chamados de crioulos. Esses crioulos não vão ter os mesmos direitos do que as pessoas nascidas na Espanha. E logicamente que esses crioulos vão estar ali vivendo com dinheiro e com uma série de privilégios da sociedade colonial. Isso vai gerar uma insatisfação desses crioulos que não vão poder assumir altos cargos porque não são nascidos na Espanha. A gente vai ter aí abaixo dessa cadeia social os mestiços, que são filhos aí normalmente de homens brancos com indígenas e negras, né? A gente tem que lembrar aqui que os casamentos nesse período, eles são essencialmente relações de negócio. As pessoas casam para unir famílias e manter propriedades. A ideia do amor, muitas vezes, ela é procurada fora do casamento. E do carinho, enfim, ou seja lá o que a pessoa está procurando. Mas, então você tem uma série de filhos fora do casamento. Esses mestiços, eles não são reconhecidos como filhos legais. Então eles não têm, muitas vezes, direitos a propriedades, a uma série de benefícios que os crioulos vão ter. E aí, por último, nessa cadeia social a gente vai ter africanos e indígenas, né? Lembrando que o número de indígenas nessas sociedades hispano-americanas vai ser maior do que a africana. A mão de obra africana era usada em alguns pontos específicos, tá? Em meio a essa sociedade hierarquizada, a gente vai ter uma série de revoltas aí. E essas revoltas a gente tem que lembrar de alguns nomes. Dentre esses nomes, Tupac Amaru, né? A gente vai ter Tupac Amaru I e Tupac Amaru II. Ambos são ali descendentes de indígenas e vão fazer o quê? Agregar essa população indígena em torno de um projeto de preservação da sua cultura e do seu povo. Então eles vão armar revoltas ali, ao qual vão buscar fugir do poder colonial e com essa fuga manter seu povo a partir de um local afastado, tal, buscar manter sua cultura, né? A mesma ideia que os negros estão tendo de formação de quilombos, né, de fugir da colonização e ir para o meio da mata, formar comunidades. Você tem Tupac Amaru, né? O Tupac Amaru I ele vai agregar muitos indígenas, o Tupac Amaru II ele vai agregar não só indígenas,
mas também mestiços e africanos, por exemplo, a Tupac Amaru II, o Tupac Amaru II ele vai agregar uma diversidade um pouco maior de povos, até porque o Tupac Amaru I ele acontece no início da colonização e o segundo já em 1780, então você tem uma sociedade colonial ali mais bem formada. São nomes indígenas muito fortes, de muita representação para esses povos, tá? Da América do Sul, Tupac Amaru II, assim como os outros nomes que eu vou mostrando aqui. A gente tem a revolta dos comuneiros, o Galã vai estar à frente desse grupo de pessoas, né, que vai estar formado a partir de uma junta chamada El Comum, e essa junta dos comuneiros, né, dos comuns, vai marchar até Bogotá. São 15 mil pessoas, né, o movimento vai se radicalizando durante a marcha, e ao final o movimento ele é logicamente reprimido pela força do rei, né? O rei não pode deixar esse tipo de revolta acontecer na República, já que ele vai levar outros. Então, tanto Tupac Amaru quanto os comuneiros, como as revoltas da América Latina vão ser ali combatidas por esse poder real. No caso do Haiti, a gente tem aí um caso que é especial e que é único aí na história das Américas, né? A gente tem a ilha de São Domingo, e essa ilha de São Domingo ela vai ter ali colonização espanhola e francesa, metade da ilha. O Toussaint ele vai liderar esse movimento na ilha em 1791. A ilha é uma ilha com 85% da população negra, né? Então você tem uma ilha ali que está usando de mão de obra escrava, e essa mão de obra escrava vai se revoltando contra as condições de trabalho. A gente vai ter alguns eventos históricos aí, como por exemplo os jacobinos durante a Revolução Francesa vão acabar com a escravidão nas colônias. Com o fim da escravidão nas colônias durante a Revolução Francesa, o Toussaint ele vai aí assumir essa liderança aí, ex-escrava aí, no meio dos negros da ilha, e vai iniciar esse processo revolucionário que vai acarretar com a formação da República do Haiti em 1804. Então a gente tem aí no caso do Haiti, no meio dessa América Espanhola, uma revolta que ela é feita por negros ex-escravos. Então é um dos únicos locais aí das Américas ao qual você vai ter os negros tomando o poder de uma ilha, né? Ex-escravos tomando o poder de um território. Isso logicamente não vai ser visto por bons olhos pelas coroas nem pelos outros países da América, né? A gente vai ter forças locais que vão ver essa revolta escrava do Haiti como uma ameaça para o resto das Américas. Afinal, esses negros podem servir de exemplo para uma revolta no resto das Américas. Então fica como uma ameaça. Essas várias revoltas que aconteceram nas Américas são fruto em parte das políticas de Carlos III. Carlos III vai fazer uma série de políticas ali no final do século XVIII, na segunda metade do século XVIII, ele vai aumentar o controle e a arrecadação de impostos. Esse aumento do controle e arrecadação vai gerar uma série de insatisfações e, com isso, as revoltas. Em 1808, a gente tem que lembrar aí que, ao final da Revolução Francesa, Napoleão vai assumir o poder do Império Francês ali e vai aumentar seus territórios. Nessa expansão territorial francesa sobre a figura de Napoleão, a gente tem a invasão ali do território da Espanha e de Portugal. Portugal manda a sua família real para o Brasil, né, que vai fundar o reino no Brasil, e a Espanha vai ser ocupada por Napoleão, que vai botar o seu irmão José Bonifácio no poder. Com José Bonifácio no poder, nessa invasão francesa, a gente tem ali a reunião da resistência espanhola em Cádiz. E em Cádiz, na cidade de Cádiz, essa resistência espanhola vai formar uma corte constituinte. Essa corte constituinte vai aprovar a Constituição de Cádiz, de 1812. Por que essa Constituição é importante? Porque ela reconhece Fernando VII como legítimo rei da Espanha, limita o poder do rei, dando mais poder à corte e à monarquia constitucional formada ali, acaba com o Tribunal da Santa Inquisição, ou seja, retira o poder da igreja, dá liberdade de imprensa, inviabilidade de domicílio, abolição do trabalho forçado, direito ao voto para todos os homens. Então, assim, ele dá direitos de pessoa, mas ao mesmo tempo ele mantém desigualdade de direitos com relação às colônias. É importante a gente lembrar também que durante essa ocupação napoleônica aí da Espanha, a gente vai ter a figura do Goya, né, de Francisco Goya, fazendo a sua série aí, Desastres de Guerra, né? Ele vai estar vivendo esse processo de invasão napoleônica e ele vai retratar essa violência que ele está assistindo e esse processo de expansão das ideias iluministas ali de alguma maneira por meio das suas obras de arte.
O Francisco Goya ele vai estar ali trabalhando junto com os reis da Espanha, ele vai acompanhar 3 reis, se não me falha a memória, até Fernando VII, que acho que é o último que ele acompanha. As independências das Américas, a gente tem que lembrar aí esses 2 momentos, tá? A primeira fase, a gente tem os crioulos se organizando em juntas de governo, e nessa primeira fase a gente vai ter exércitos liberados por crioulos conseguindo diversas vitórias contra as tropas da monarquia, que são chamados realistas. Enquanto isso, Napoleão está invadindo lá a Espanha. Então, na Espanha, o rei está preocupado com essa invasão francesa, enquanto isso, as Américas vão se revoltando. Num segundo período já é o que? O rei da Espanha consegue os seus territórios de novo. Quando ele consegue seus territórios de novo, ele volta a sua atenção agora para as Américas. Então ele endurece sua busca por domínio das Américas novamente. E aí ele tem a anulação da Constituição de Cádiz, né, buscando restabelecer o poder monárquico. Quando ele restabelece esse poder monárquico, ele automaticamente vai mandando mais tropas e buscando restabelecer lá seu domínio sobre o território. A gente vai ter diversos nomes durante esse movimento de independência, né? Esses libertadores da América aí, né? Essas figuras que ficaram aí, que criam o imaginário das nações aí na formação de independência, na formação das nações após a independência e tudo mais. O primeiro nome que a gente tem que lembrar é José San Martín. Ele vai participar de diversas revoltas e ele é um dos que vai embater ali com Simão Bolívar durante esse processo revolucionário. O Simão Martín ele vai pensar que após a independência das Américas espanholas deveria se trazer um rei europeu para governar aqui, enquanto o Bolívar vai pensar não, que a gente não tem que trazer rei nenhum, que a gente tem que formar algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, ali federativa, algo do tipo, algo que de alguma maneira unificasse essa América espanhola como um todo em torno de um governo central. O Bernardo O'Higgins aí ele já vai atuar em especial ali na área do Chile, na independência chilena, assim como outros, todos esses generais eles vão trabalhar juntos ali em alguns momentos durante essa guerra de independência. O O'Higgins ele é importante no Chile, ali na independência chilena, porque ele vai ser o primeiro governador ali do Chile independente. Vai instalar uma ditadura de transição durante o período ali, logo após a independência. Aí o Simão Bolívar, que eu já falei no início, né? É importante que vocês leiam aí a Carta da Jamaica do Simão Bolívar. Na Carta da Jamaica, Simão Bolívar vai deixar claro esse plano dele de uma América espanhola unida sobre um governo só. A ideia de que todos os países ali da América Central e do Sul deveriam formar uma grande união, um grande império. Aí o padre Miguel Hidalgo e José Maria, esses 2 padres eles vão atuar já na região do México, né? E aí vão ser também, vão estar à frente, liderando movimentos que vão estar insatisfeitos com o poder real, com o poder espanhol, com o poder do rei. Ele vai liderar esses movimentos sobre a figura da Virgem de Guadalupe, por exemplo, uma virgem que é mestiça, que vai representar muito para esses povos mexicanos, que são povos mestiços também. Você ter alguém que está representando sua própria imagem ali é algo que vai fortalecer a identidade dessa população como coletivo, como grupo, né? E a partir desse movimento que é religioso, que é messiânico, né? Assim como acontecia no Brasil, por exemplo, com a Confidência Mineira e outros aí, que vão ter figuras messiânicas à frente aí, né? Como resultado desse movimento de independência aí, com essas várias figuras aí que a gente falou, a gente vai ter a formação de diversos estados-nações ali com figuras crioulas à frente. Então, esses filhos de espanhóis que estavam aqui sendo ali subjugados, sem poder assumir os altos cargos, agora assumem esses altos cargos. Então, os crioulos vão tomar o poder com esse processo de independência. Ao mesmo tempo, a gente tem um processo também de fragmentação dessa América espanhola. Por quê? Porque esse poder crioulo vai criar disputas locais. Isso vai gerando com que o mapa e esse plano de Simão Bolívar de ter uma grande América espanhola unida termine virando em um processo de fragmentação de diversos países ao longo do tempo. Aí, por último, as questões para a orientação do estudo, né, de 20 a 25. A próxima aula de colonialismo e neocolonialismo é a nossa última aula, daí vai ter as últimas 2 questões. Aí algumas referências, né? Botei aí uma série de filmes, documentários para vocês. Por favor, tentem ler a Carta da Jamaica, de Simão Bolívar, é o segundo documento, é o segundo link. Botei também diversas exposições desses povos pré-colombianos e dos povos do Peru, do México. Vocês vão conseguir aí, de alguma maneira, ver
um pouco desses povos. É importante que vocês busquem ali, sempre identificar a diferença de astecas, maias, incas ali e a localização deles, tá? E é isso, gente. Final da aula 5. A próxima aula é a última do bimestre, tá? Leiam o material, estudem, façam as atividades. Até a próxima aula.